Agora nós vamos dar início à nossa sessão Tira Dúvidas, referente à aula de tratamentos utilizados na frente contra a Covid-19, do módulo de Covid-19, o que é fake, o que é news, na busca por novos tratamentos. Estou aqui com a Ana, a Sabrina e a Antoniele, que me acompanharam nessa aula. Ambos são alunas do programa e estamos à disposição para tirar suas dúvidas e discutir os assuntos que vocês considerem pertinentes. Quem quiser abrir o áudio, fiquem à vontade, ou se não, pode também estar encaminhando pelo chat, tá bom, pessoal? Boa tarde, tudo certo? Pessoal, recebemos aqui uma pergunta da Veridiana Moreira. Ela me perguntou, né? Ela perguntou a gente aqui sobre vacinas. É possível comentar alguma coisa? Então, pessoal, nós né, estamos vendo as notícias recentes, né? Nós já temos duas aprovações de vacinas, né? A Coronavac. Então, vocês também conseguiram observar nos nossos vídeos, né? Em relação aos tratamentos utilizados na frente contra o Covid-19. Pois bem, também é importante ressaltar que vacina não é um tratamento, né? Ela é uma profilaxia. A gente tem as vacinas, né? E a partir do momento da aplicação, ela vai estar gerando anticorpos no nosso corpo para nos estar protegendo futuramente de uma possível infecção. Meninas se sentindo em vontade de complementar algo, fiquem à vontade. Giovanni. Olá, tudo bem, Veridiana? Tudo bom, querido? Parabéns aí pela aula de É somente aqui que tá cortando ou aí também tá? Aqui tá cortando. Veridiana, licença, me desculpa te interromper. O seu áudio está cortando um pouco, eu não estou conseguindo entender. Se você quiser também digitar, ou se não, verificar a sua conexão. Pessoal, enquanto a Veridiana, ela verifica a questão do áudio dela, tá? Eu vou estar respondendo outras perguntas que vieram aqui no chat, tá bom? Pessoal, a pergunta da Paola Knupp. Gostaria de saber sobre o uso de antibióticos em relação ao Covid-19. É indicado para evitar uma doença secundária, como a tuberculose, já que o antibiótico não serve para as bactérias e não para os vírus? Pessoal, excelente pergunta da Paola. Ela levantou um assunto muito importante. Sim, Paola, nos hospitais, muitas das vezes eles utilizam os antibióticos para estar evitando mesmo, né, uma outra doença, né, de origem bacteriana, né, uma vez que antibióticos são utilizados para bactérias. E sim, eles utilizam sim para evitar doenças secundárias, como você deu o exemplo, a tuberculose. Tem também outra pergunta aqui, da Maria Luísa. Por que o vírus tem preferência por células neuronais e não neuronais do tronco encefálico? Vocês encontraram algo que explica isso? Se me permitem dizer, isso se deve à expressão da enzima de conversão de angiotensina 2 e também de um cofator que é expresso nessas células. Então, por isso, o vírus tem preferência por algumas células, alguns locais específicos. Perfeito, Antonielli. Muito obrigado pela contribuição. Maria Luísa,
também acabou de mandar outra pergunta, perguntando: isso pode provocar alterações comportamentais do indivíduo? Pode, vou responder. Já que ele pode atingir várias partes do corpo, como fígado, intestino, cérebro, então ele pode comprometer várias partes do organismo. Perfeito, Ana, muito obrigado, viu? Pessoal, Letícia está Ana, relatando aqui. Desculpa, Miriam, pode ficar à vontade. Miriam, Ana Luísa, mas eu acho que agora me fugiu o nome da nossa Maria participante. Luísa. Maria Luísa. Ela quis saber sobre o ponto de vista comportamental ligado ao sistema nervoso. Sim, mais Maria especificamente Luísa. do que em outros órgãos. Sim, ele pode gerar vários problemas comportamentais. Inclusive, o nosso grupo tem a intenção de estudar esses problemas comportamentais no sistema nervoso, porque sabe-se que pode gerar. Perfeito, Ana. Pessoal, a Miriam é professora do nosso programa de pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia. Ela vai estar composta na mesa redonda, então a gente espera vocês também às 15 horas. Perfeito, pessoal? Chegaram outras perguntas aqui, eu vou estar... Giovanni. Sim, Veridiana. Ai, desculpa, mas já caiu 3 vezes agora a minha internet, pelo jeito vai cair de novo, né? Tá super instável aqui. Eu não sei se tu chegou a responder sobre vacina ou se eu deixo para depois, para as 3 horas, porque é muito particular essa questão. Então, não sei se foi meio fora da casinha, né? Porque realmente o que vocês fizeram foi tratamento, né? E não profilaxia. Mas então Isso. ficou minha dúvida. Eu não sei o que vocês me responderam, porque caiu. Veridiana, quem está falando é a professora Miriam. Deixa eu ver se eu Oi, consigo professora. me colocar aqui no vídeo, para a gente poder conversar. Aqui, prazer. Prazer, eu professora. acabei de ver com um outro participante da mesa redonda, o professor Pedro, e ele vai falar en passant, assim, porque ele vai mostrar uma forma de produção de vacina, né? Então, para mostrar a que ele está propondo, ele vai comentar alguma coisa sobre as outras vacinas. Mas também vocês têm a chance de depois, na hora das perguntas, perguntarem o que quiserem. Aproveita, elabora a sua pergunta Certo. e Pedro responde. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Obrigada, Giovanni. Obrigada, Nada, professora. não. Nada. De onde você é, Veridiana? Eu sou gaúcha, mas eu já rodei o Brasil inteiro. Estou no Nordeste sim. agora. É? Pessoal, Tá dando continuidade às perguntas aqui, que a gente tem mais 10, quantos minutos? 10 minutos? 10 minutos. Tem mais 10 minutos. Tá, eu tô partindo para a próxima pergunta que está no chat aqui, relacionado a um medicamento citado na aula, né, que foi o Remdesivir. A pergunta foi a seguinte... Sabrina, tem uma pergunta antes sobre o tratamento precoce. Essa eu pulei porque foi uma opinião, né? Tá pedindo a opinião em particular de todo mundo. Eu acho que isso seria um tema talvez polêmico para a gente estar abordando a opinião em relação ao tratamento precoce. A gente já sabe que a nossa agência reguladora nacional, a Anvisa, ela não até hoje aprovou nenhum tratamento precoce, então cientificamente a gente não tem nenhum embasamento científico para isso. Então, entrar nessa discussão talvez seria um pouco polêmico. Então, eu vou deixar entreaberto, se der tempo no final a gente pode até falar um pouco, tá? Perfeito, mas, seguindo... eu posso... Sabrina? Pode, professora, só um claro. minutinho. Oi, eu posso só direcionar isso um pouco para quebrar aí essa tensão em relação ao tratamento precoce, né? Tudo bem. Então, veja, é uma virose. A dificuldade que a gente tem em tratar viroses de uma maneira geral
é justamente não se perceber a infecção. Quer dizer, quando uma virose se manifesta, o vírus já entrou e já se dividiu. Exceção disso, nós temos só para o herpes vírus, que ele está se dividindo no momento em que todas aquelas vesículas estão sendo formadas. Então, essa é a única virose que a gente conhece, que a gente sabe quando o vírus está se multiplicando. Todas as outras viroses, não. Ele replica, multiplica, aumenta muito o número, depois vem a manifestação da doença. Tá certo? Então, tratamento precoce com esse termo não existe. Poderia ser um tratamento preventivo, mas não faz sentido usar fármacos dessa toxicidade, né, como um antiviral. Não é fácil usar um antiviral, né, com honrosas exceções, como a ciclovir e a sua família. Todos os outros vão ter um efeito bastante importante sob o ponto de vista toxicológico. Tá bem? Então, tratamento precoce em virose é complicado pela própria natureza da doença. Tudo depende também do contexto clínico, Miriam, né? Como você comentou. Perfeito. Uhum. Tá, então, continuando aqui, pessoal, a pergunta da Cíntia, né? Então, ela perguntou sobre a eficácia do Redensivir e se existe evidência de benefício. Bom, então, a princípio, né, a gente sabe que no início da pandemia, no ano passado ainda, ele foi aprovado pela FDA, né, como um tratamento emergencial, e já teve alguns eventos publicados que mostraram que talvez a sua eficácia estivesse aí ainda muito a ser discutida, né? Então, teve estudos que já mostraram, inclusive, que ele apresenta um grau de eficácia em pacientes internados, né, em pacientes graves, mas que talvez não teria uma diferença significativa tão plausível, tá? Por enquanto, ele ainda insiste ainda nessa aprovação emergencial pela FDA, né? Então, nos Estados Unidos, eles ainda estão utilizando, mas eles estão deixando bem claro dentro dessa discussão que precisa ainda de mais estudos, precisa ainda mais de pesquisas e dados relacionados ao Redensivir, tá, pessoal? Então, por enquanto, sim, né? Ele tem uma eficácia, talvez não significativo quanto a gente esperaria a princípio, né? Porque quando ele foi aprovado, então isso teve uma repercussão na mídia muito grande, então talvez apostaram muito nele, mas por enquanto ele ainda está como um tratamento emergencial, tá? Então acredito que a gente tem que esperar as novas publicações para esperar o que vem adiante. Olá, Perfeito, Sabrina, muito obrigado. Boa tarde, professor André. Tudo bom? Olá. Bom, a próxima pergunta foi do Jonathan. Não ficou claro para mim a diferença entre ECA e a ECA2 e qual do fator está envolvido na patogênese do SARS-CoV. Ambas as duas estão envolvidas no sistema de renina-angiotensina-aldosterona. A ECA é responsável pela formação da angiotensina e a ECA2 pela angiotensina 1A7. Elas têm funções diferentes e convertem substâncias em outras. E ela é responsável pela infecção. Então, o papel dela na patologia, no caso da ECA2, é a infecção do vírus. É ela a porta de entrada do vírus à célula. Pessoal, voltei, peço desculpas, estou tendo instabilidades em relação à conexão. Meninas, vocês leram alguma pergunta? Sim, Giovanni, já foi respondida a pergunta sobre ECA2 do Jonathan, e agora a gente está indo para a próxima, da Thaís, tá? Então, quanto ao Favipiravir, acho que é o nome comercial dele aqui, a Vigan, né? Vocês acreditam que ele vai poder ser utilizado enquanto a vacina não chega para todos? Bom, todas essas terminações dos medicamentos VIR, eles tiveram
praticamente a mesma classificação em estudos, né? Eles foram estudados simultaneamente. E viram que alguns foram criados, por exemplo, como o Redesivir, que eu falei anteriormente, para o vírus Ebola, né? Já tem um tempo. E esses outros que têm a mesma terminação vir no final foram estudados juntos na mesma classe, né? Viram que eles poderiam ser uma chave para o tratamento, contudo, ainda não acharam, né? Ainda não tem dados específicos que acreditem que esse vírus tenha realmente um efeito antiviral, né? Um efeito antinucleosídeo, de fato, que atue aí ou no RNA ou de outra forma para combater o vírus, tá? Então, por enquanto, né, a gente não tem dados para dizer que esses medicamentos serão aprovados ou que eles estão aí em fase de teste final para poder aprovar, tá? Então, por enquanto, não. Eu Perfeito, só queria Sabrina, muito complementar, obrigado. Fique à vontade, Ana. porque a gente não pode usar um medicamento enquanto a vacina não chega, que a vacina é uma forma de prevenção, tratamento é outra coisa, igual nós vimos na nossa aula. Então, só lembrar que a vacina é uma forma de prevenção, nós vamos aguardar com muita ansiedade, inclusive, porém, enquanto isso, o tratamento segue o padrão igual eles estão sendo utilizados na clínica. Perfeito, Certo. Ana, muito obrigado. A gente tem o quê? Mais 2 minutos? Vamos ver aqui se dá tempo ainda mais perguntas, tá? Então, a próxima aqui, eu acho que é a da Paola, né? Sobre antibióticos novamente. Tá? Então, ela perguntou referente aos fármacos azitromicina e amoxicilina, devido ao grande uso destes, decorrente... então, seria resistência bacteriana, né? Então, a gente já sabe isso, que o uso contínuo de antibióticos em grande escala, ele causa resistência a longo prazo, né? Inclusive, são antibióticos, a azitromicina é mais potente ainda que a amoxicilina, né? Então, quando tem resistência a um, utiliza outro. É difícil a gente afirmar aqui se com certeza seria causado resistência a isso, porque a gente não tem dados nem estudos que já comprovam isso, né? Mas pela lógica que a gente já sabe do uso contínuo de antibiótico, dos usos inadequados, da interrupção desses antibióticos ao longo do tratamento, que causa resistência a essas bactérias, e depois elas voltam já mais potentes, né? E aí a gente já não tem mais um tratamento efetivo, precisa de antibióticos mais potentes ainda para eliminá-las, tá? Então, não temos dados científicos, mas sugere-se, né, pelo que a gente já sabe, que sim, talvez possa causar resistência. Perfeito, Sabrina, muito obrigado pela contribuição. Pessoal, né, já nos aproximamos das 15 horas, vamos estar compilando todas essas perguntas suas e vamos estar te respondendo por e-mail, tá, pessoal? Para a gente começar a dar início, né, à nossa mesa redonda, tudo bem? A gente vai dar 2 minutos para vocês beberem água, irem no banheiro, e daqui 2 minutos a gente começa a nossa mesa redonda, tudo bem, pessoal? Muito obrigado, né, quem ficou aqui até agora para estar na live Tira Dúvidas, e daqui 2 minutos nós daremos início à nossa mesa redonda. Obrigado, pessoal. Giovanni, gostaria de ressaltar também que, se caso houver outras dúvidas, eles podem entrar em contato com a gente, nosso contato está por e-mail. Tenho certeza também que a Sabrina e a Antonielle também estão abertas para tirar qualquer dúvida. Obrigado, viu, meninas? Só para confirmar, seria outra sala, né? Então, pessoal, a gente só enfatiza, tá? Vamos deixar os nossos contatos, e-mails, a gente pode